Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 324, Teoria da Presciência, a Gênese capítulo 16. Então, dando sequência aqui na questão de número 13, quando Allan Kardec nos esclarece na questão de número 13, por isso eu vou retomar novamente ao princípio para darmos sequência. Kardec diz aqui assim: nós já tratamos desse item aqui em vídeos anteriores, mas se faz necessário repetir algumas linhas aqui para poder darmos sequência. Os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Nós já tratamos desse assunto. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio, ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute. Nenhum, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Então vejamos, nenhum ser, porém, é indispensável, pois, do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Então, olha só para você ver o interessante. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Isso é muito importante entender isso. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se não o faz, perde os benefícios que daí lhe resultaria e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com um sopro. Então vamos voltar aqui agora. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Vejamos. Allan Kardec, ele interroga os bons espíritos, mais ou menos da seguinte forma: e se acaso eu falhar mediante a missão que me foi incumbido? Porque a providência divina incumbiram a Hipólito Leon Denisard de Rivail a codificação da doutrina dos espíritos. O que os bons espíritos mais ou menos lhe respondeu: será substituído por outro. Porque nós temos que entender que todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Da mesma forma como num campo de futebol, quando um jogador ele não está se saindo bem naquele dia,
o técnico o substitui por outro. O que não pode é o trabalho parar por causa que um trabalhador, um jogador parou porque não deu ele conta. Então nós precisamos entender que todos nós somos substituíveis. Quantos milhões de médiuns nas casas espíritas que ali trabalhando acham que são insubstituíveis? Não, todos nós somos substituíveis perante a providência divina. Bom mesmo é Deus, é Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo e todos esses seres na pátria espiritual consciente já se encontram a respeito de seus deveres. Esses sim, mas nós, todos nós somos substituíveis. Então, por exemplo, paremos para analisar com relação a Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Foi confiado a ele a responsabilidade da codificação da doutrina dos espíritos. Mas é de extrema importância entender que ele tem o direito, na condição de passado, presente, vamos pensar assim, todos nós temos o direito de aceitar e não aceitar. Mas como está escrito aqui, todos nós respondemos por aquilo que nós assumimos e que não levamos adiante com responsabilidade. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Allan Kardec quem aqui, nos diz. Então, por exemplo, um político, uma pessoa que assume um cargo na justiça, independente de um político, de um cargo na justiça, onde quer que a pessoa se encontre, se ele não abrace com responsabilidade aquilo que lhe foi confiado, pode ter certeza de que ele responde perante a contabilidade divina pelaquela imprudência, por aquela irresponsabilidade. Por exemplo, um gari, se ele foi ali colocado para executar aquela função, aquele trabalho, ele deve executar com responsabilidade, com amor, com dedicação. Porque se ele não executa com responsabilidade, ele responde pela imprudência, pela irresponsabilidade. Porque não existe profissão, não existe ninguém melhor que ninguém. Cada qual se encontra no local certo, na hora certa, de acordo com aquilo que programou e ficou programado na espiritualidade maior. Então, se nós pararmos para analisar, tanto grande um presidente da República quanto aqueles que varrem a rua, que são denominados como gari. Todo mundo é importante na tua área, na área em que se candidatou, não só aqui na Terra, como também no plano espiritual. Porque é preciso dizer que tudo que nós realizamos, tudo que nós executamos aqui na Terra, nós assumimos a responsabilidade no plano espiritual primeiro. Nada acontece por um acaso. Não fomos jogados aqui na Terra ao acaso e aqui nos encontramos ao relento. Olha só para você ver. Se faltar
a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Então, fale perante a missão tua para você ver que outra pessoa, né, dela será encarregado. A pessoa será substituída. Não há missão fatal. Não há missão uma mais importante que a outra. Todas são importantes. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Olha só para você ver que interessante. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não. Por quê? O livre-arbítrio do homem, né? Que é o direito de escolha. Então, às vezes, aqui no corpo físico, devido às interferências da matéria, o espírito, a alma se vê meio que obscurecida, o seu raciocínio, a sua forma de pensar, de imaginar, né? Então, por causa dessa influência, a pessoa fica meio que perdido no tempo. Mas é preciso entender que tudo é programado. Como acabamos de dizer, não fomos jogados aqui e aqui nos encontramos ao relento. Mas veja bem, o homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Então, a pessoa tem o direito de cumprir aqui na Terra e de não cumprir aquilo que voluntariamente a pessoa no plano espiritual aceitou. Ele tem o direito aqui na Terra de aceitar ou não. Se não o faz, olha só, mas aí Kardec já explica aqui, ó. Se não o faz, quer dizer, se não aceita, né, perde os benefícios que daí lhe resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Então, isso o que quer dizer? Por exemplo, imagine só Hippolyte Léon Denisard Rivail, aqui no corpo físico, quando ele começa as pesquisas a respeito das mesas girantes, dançantes, dos fenômenos. Então, se naquele momento ali ele pensasse assim, não, eu vou abortar essa minha missão, eu não vou dar sequência, não. É um direito de Kardec abortar o trabalho, não levar adiante. Mas acontece que, pelo fato dele ter aceitado no plano espiritual, aqui na Terra, executar aquele trabalho, se ele aborta, os malefícios que ocorrerem, porventura, futuramente no seio da humanidade, ele responde. Por quê? Por negligência dele, por irresponsabilidade dele. Agora, vejamos bem, isso tratando-se de uma missão tão grande quanto a de Allan Kardec, isso tratando-se de uma missão tão grande tanto quanto a de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli. Imagine-se Chico Xavier, ao se despertar aqui no corpo físico, né,
e pensasse assim, não, eu não vou levar adiante essa minha missão, essa missão que me foi confiada, né? Eu não vou levar adiante. Paro por aqui, porque eu não aguento tantos ataques. Encerro esse assunto aqui. Pronto. É direito dele. Por causa do livre-arbítrio dele. Porque nem Deus, com todo respeito à colocação, nem Deus interfere no livre-arbítrio da pessoa, porque é o direito da pessoa, é o direito de escolha. E o livre-arbítrio é um atributo conquistado pelo Espírito a lhe garantir avanço ou não por conta própria, sem a interferência da providência divina. Aí Chico Xavier aborta a missão. Não, eu não quero. Divaldo, eu não quero. Carlos Bacelli, eu não quero. Só que, imaginemos bem, quantos milhões de almas Divaldo Pereira Franco evangelizou durante esses anos todos aqui na Terra, através da oratória. Quantos milhões de almas e de espíritos Divaldo Pereira Franco evangelizou através das obras, dos livros. Quantos países Divaldo Pereira Franco visitou no mundo todo? Quantas casas espíritas foram criadas, fundadas no mundo todo, graças à ida de Divaldo até esses países? Quantos milhões de almas foram e são e estão sendo amparadas e sendo auto-evangelizadas graças a tudo que Chico Xavier fez e nos delegou? Agora, juntemos todas essas almas que foram beneficiadas por Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli e também Hipólito Leon Denisard Rivail. Todos esses bilhões de almas beneficiadas. E façamos a seguinte análise. Se esses seres tivessem abortado a responsabilidade, a missão que foi confiada a eles. Eles, perante a providência divina, responderiam vamos usar aquele termo, pelas desgraças que porventura viessem acontecer com todas essas almas que beneficiadas, que não beneficiadas. Então, mas só que nós não podemos ficar presos só também a Hipólito Leon Denisard Rivail, a Chico Xavier, a Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco. Esses são missionários, mas nós temos que entender que todos nós que nos encontramos aqui na Terra, querendo ou não, na condição de representantes do Cristo, somos lá também um pouco que missionários. Porque nós temos a responsabilidade de exemplificar o Cristo aqui na Terra. Nós temos o dever, a responsabilidade e o compromisso de representar, de exemplificar o Cristo aqui na Terra. Então, mediante todas as situações às quais nós nos encontramos, devemos consultar nossa consciência da seguinte forma: se o Cristo estivesse no meu lugar, como ele agiria? Como Cristo agiria? Até porque nós somos representantes do Cristo. O que
isso não nos isenta de uma responsabilidade, de uma missão. Então, existe aqueles que têm uma missão de coordenar um coletivo de bilhões de seres aqui na Terra. Missão revolucionária que revoluciona, que muda a história da humanidade para sempre. Mas existe também os missionários, porque você consegue entender que a partir do momento que eu assumo um compromisso com você, eu me torno um missionário com relação ao compromisso assumido com você. Por exemplo, um casal. Querendo ou não, o casal, tanto a esposa para com o esposo, ela é uma missionária, tanto ele para com ela é um missionário. Missionário da responsabilidade, missionário do pacto assumido perante a providência divina, missionária e missionários do pacto assumido perante a contabilidade divina, perante a consciência divina e a consciência de si próprios. Missionários somos perante o pacto que nós assumimos no plano maior antes de retornarmos ao corpo físico, para que aqui ao nos reencontrarmos, porque 99,9% da humanidade aqui se reencontram devido a existências passadas. Então, tudo programado. Você acha que essa má sorte que você teve de me reencontrar aqui nessa existência foi por um acaso? Essa má sorte que você teve de me reencontrar foi por um acaso? Não. Essa má sorte de me reencontrar foi programada antes no plano espiritual. Onde você se encontra? Qual a cidade que você se encontra? Com quem você se encontra? Com quem você não se encontra? Tudo programado. E aqueles ainda que se encontram no plano espiritual, que nós assumimos a responsabilidade de trazê-los aqui para a pátria, para o corpo físico, porque são deveres, compromissos que nós assumimos. Isso não sou eu que estou dizendo, é Kardec que está dizendo isso aqui. Olha só, o homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. A pessoa voluntariamente aceitou a cumprir determinadas missões, determinadas responsabilidades aqui na Terra. Agora nós temos que entender uma coisa. Na empresa a qual nós trabalhamos, o funcionário, aquele cargo que ali ele ocupa, aquilo ali é uma missão, é uma responsabilidade. Não importa se na empresa a pessoa ele é responsável por varrer o lixo do chão. É uma missão que ele foi confiada. Ele se candidatou àquele cargo. Ele se candidatou àquela responsabilidade, àquele compromisso. Então, que ele varra o chão com dedicação, com amor. Que ele varra corretamente o chão. Porque se ele pega um pouco de lixo e joga embaixo do tapete, para fingir que está tudo bem, depois ele responde.
Agora, a pessoa se candidata a uma missão numa empresa, a uma responsabilidade e não dá conta por imprudência, por negligência. Ele responde perante não só a providência divina, mas ele responde perante a justiça da terra, porque primeiramente ele é mandado embora daquela empresa por negligência, e ao ser mandado embora, ele perde o currículo dele, vamos pensar assim, porque mancha o currículo. A família dele começa a passar necessidade, ele começa a passar necessidade, e conforme as coisas vão apertando, a dificuldade, mais dificuldade, se na família dele alguém se desespera e vem e opta pelo suicídio, porque muitas pessoas não aguentam passar aperto, ele responde por aquela pessoa que recorreu ao suicídio na família, por culpa dele, que não foi competente na empresa onde ele trabalhava. Mas nós vamos voltar a uma sequência no próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo a respeito desse tema aqui hoje.